Olá, vamos conhecer agora a história de um dos mais importantes e mais populosos bairros da cidade de Araguari. Estamos falando do querido bairro Amorim. Emanados pelo mesmo ideal, trabalhando pelo mesmo fim. Amorim, um bairro de progresso. A história de progresso da cidade de Araguari não teria sentido sem antes passar pelas ruas do bairro Amorim. Na década de 30, Araguari ainda não tinha despontado como uma das cidades mais importantes de Minas Gerais, mas já se vislumbrava esse progresso por pessoas visionárias que nos anos 30 deram início a uma vila com a construção de pequenas casas, tudo muito simples. Um homem de coragem e bravura fundou seu primeiro comércio na vila. Esse homem foi Pedro Amorim, que além de ser o pioneiro no comércio, foi o marco de desenvolvimento, pois atraiu os moradores e mais investimentos para a vila. Com o passar dos anos, a vila recebeu o nome de seu ilustre morador, Pedro Amorim. Surgiu então a Vila Amorim. Anos mais tarde, veio da cidade vizinha de Coromandel para residir em Araguari um homem progressista, cujo nome, Pedro Chagas, que com o intuito de viver em nossa cidade, mudou-se para a vila e comprou a padaria do Zé Chico, onde montou sua fábrica de cachaça, a famosa cachaça douradinha, que por muitos anos gerou emprego e renda para os moradores dessa vila. Muito querido pela população e querendo mais desenvolvimento para a Vila Amorim, Pedro Chagas candidatou-se e foi eleito vereador, trazendo assim alguns benefícios para a localidade, como por exemplo o loteamento. E 6 anos se passaram na Câmara de Vereadores. Chegou as eleições e Pedro Chagas estava lá, colocando seu nome à disposição para mais um mandato de 6 anos, onde elegeu-se novamente pelo povo, ficando ao todo 12 anos como vereador na cidade de Araguari. A vida na Vila Amorim era pacata. As pessoas se divertiam nas festas realizadas nas casas dos amigos, as chamadas brincadeiras. A fé também era marcante na vida desses moradores que se reuniam na igreja Nossa Senhora da Penha para os batizados, para as missas, além de se reunirem para a confissão com o padre. A tradição católica era cultivada com os terços juninos e as famosas quadrilhas, com fogos de artifícios e levantando os mastros com as bandeiras de São João, Santo Antônio e São Pedro, confirmando assim a religiosidade desse povo. Os anos se passaram. Chegaram os anos 80, data onde começou o progresso da Vila Amorim, que na gestão do prefeito Dr. Neyton de Paiva Neves passou a se chamar Bairro Amorim, através de um decreto municipal que a partir daquela data não mais haveria vilas na cidade de Araguari, e sim bairros. Algumas pessoas se destacaram como políticos influentes que ajudaram o desenvolvimento do bairro Amorim, como podemos citar os vereadores Geraldo Teodoro da Silva, que deu seu nome a uma importante avenida do bairro Amorim, Pedro Chagas, homem empreendedor, Adelson Cunha, Amador Duarte, Vicentinho e João Caixeta, que foi dentre os citados o único que nasceu no bairro Amorim, em 1951, onde vive até os dias de hoje, com a sua família, na mesma casa onde nasceu. Homem dinâmico e querido na comunidade, vendo a necessidade de mudança, resolveu criar a Associação de Moradores do Bairro Amorim, sendo seu primeiro presidente. E depois de muito trabalho, mais tarde, vendo que tinha o dom para a política, candidatou-se ao cargo de vereador, onde foi eleito com expressiva votação no ano de 1992, onde atuou com trabalho e dedicação. E tendo bom relacionamento com o prefeito e outros políticos, conseguiu trazer para o seu querido bairro desenvolvimento, asfalto, centro de saúde, rede de água e esgoto e vários outros benefícios. Acreditando na força de sua gente e no bairro Amorim, João Caixeta implantou na rua Arlindo Mendes seu estúdio de gravação profissional. Acompanhando o progresso e a era digital, hoje o estúdio é denominado Estúdio JG Produções, com gravações artísticas para rádio e TV, propaganda volante, mensagens ao vivo, denominada Anjos do Amor Mensagens. Com a chegada da infraestrutura no bairro Amorim, o progresso não parou. O comércio, a indústria foram se aquecendo e fortalecendo cada vez mais. E hoje, milhares de pessoas trabalham nas lojas e empresas de seu próprio bairro.
Amorim, um bairro de história marcante, de gente humilde e trabalhadora. Povo ordeiro, gente bonita, homens e mulheres empreendedores, que a cada dia enchem seus moradores de orgulho e prazer por morarem no querido bairro Amorim, hoje um dos mais desenvolvidos e mais importantes de Araguari, com a população estimada em mais ou menos 8.000 habitantes, maior que várias cidades de nossa região. Hoje, Araguari é uma das maiores cidades de Minas Gerais com indústrias e comércio forte, agricultura, pecuária de renome nacional. Mas devemos lembrar e deixar registrado que todo o progresso dessa cidade, nesses 120 anos de história, não seria possível se não fosse a importância de todos seus mais de 100.000 habitantes, mas, sobretudo, de seus habitantes do querido e importante bairro Amorim. Dos moradores do bairro Amorim, nossa meta é vencer. Nosso desejo é melhorar. De mãos dadas venceremos, melhoraremos. Você pode acreditar. E você vai ver agora depoimentos de pessoas que vivem ou viveram no bairro e contarão sua história a partir dos anos 30, falando de um de seus idealizadores, Pedro Amorim. Pedro Amorim era um homem muito religioso, tinha uma família muito bonita e todo primeiro domingo do mês ele rezava o terço na casa dele e depois do terço tinha um baile onde reunia os amigos e todo mundo e dançava até as madrugadas. Quando eu era menino, né? Lá tinha o Pedro Amorim tinha um botecozinho, era um boteco, né? E minha mãe ia lá para fazer um joguinho de bicho. O meu tio falava muito de Tio Walter, de Pedro Amorim. Eu não cheguei a conhecer ele, não. E nem nunca conversei com ele. Mas é muito antigo. Foi um dos fundadores do bairro Amorim. E ele agradava nós, dava balinha, né? Dava pão, né? Ele era um homem assim, eu lembro quem que é hoje. Ele era um homem quase da minha altura mesmo, mais magrinho, franzino, né? Muito educado. E nós gostávamos de ir lá. Nós gostávamos de ir lá só porque parece que era a venda que tinha, era lá. E lá no Nicolau, né? Era ali, pra cá dos Anjos, do Zé Anjo, um pouquinho. Mas só que tem que era, indo daqui pra lá, ficava à direita. Você sabe onde mora, onde é que o Tony Mascarado tá morando? Ali. Era ali. Quantos anos de Vila Amorim? 79. Tô nascido e criado aqui. Nós viemos para aqui nessa época, eu acho que 1930 mais ou menos. Porque eu era menina ainda. Hoje eu tô com 86 anos. 87, não sei. E moramos aí durante muitos anos, que até hoje eu tô aí, né? Porque essa casinha aí meu pai construiu e nós ficamos aí para toda a vida. Eu lembro em 1932, quando meu pai foi intimado para ficar na porteira, lá perto do Inacim, ali, Inacim com o Gabriel, sabe? Ali tinha uma porteira para entrar para dentro da cidade. Meu pai foi intimado para ficar ali, para não deixar o povo sair. Entrar podia, mas sair não saía. Era a Revolução de 32, porque eu sou de 29. Ó, aqui não tinha uma rua aberta, né? Não tinha, era trilho. Tudo era trilho. Aqui nas costas da minha casa aqui, ó, passava, era a estrada do Manuel do Rei, vim lá do Retiro Velho, para ir para a igreja. Para ir para a igreja, sabe? A igreja da Matriz. Era um trilho. Portanto, quando eles foram abrir a rua aí, que passaram a rede de esgoto, deu um trabalhão danado, porque a rede ali é rasinha, porque o chão ficou pedrado demais, sabe? Aquela escavadeira não deu conta de escavacar.
A fé sempre fez parte da população do bairro Amorim e a igreja de Nossa Senhora da Penha tem sua história na vida desse povo. Veja como tudo começou. A igreja de Nossa Senhora da Penha, depois que eu cresci, que eu casei, meu marido era chofer de caminhão. Então ele foi, acho que em São Paulo, e viu a igreja da Penha lá. Inclusive a Santa de Nossa Senhora da Penha foi trazida pelo seu Cipira, era o motorista de caminhão, marido da dona Sonita, que mora na Coromandel hoje, antigamente Pedro Amorim. E ele ficou muito entusiasmado. Aí primeiro nós fizemos uma casinha pequena. E pediu a Santa. A Santa veio, fez uma procissão, pusemos lá. Quando deu uma chuva, a parede dessa capelinha caiu, ainda quebrou a Santa, nós levou a Santa para consertar, que era uma moça que morava lá na praça ali da Matriz, ela que arrumava, não sei nem se ainda é dele. Arrumou a Santa e continuamos. Quando podia, acho que fazia uns 5 anos que tinha pedido a Santa, meu marido morreu. A primeira festa foi eu e o Luiz Peio que fez. Quando meu marido morreu, ele deixou, só da renda dos terços, ele deixou 10 contos naquela época. As irmãs, uma irmã da do asilo, a irmã superiora, que era o caixa, ficou na mão dela. Depois, quando eu fiz a minha festa, rendeu mais 3 contos e pouco, que naquela época era muito dinheiro, né? Também entreguei para ela, ficou na mão dela. Inclusive a Igreja da Penha foi fundada pela minha avó, Maria da Piedade, e ela fundou a igreja, doou o terreno, e o seu finado Geraldo Teodoro da Silva fez primeiro uma igreja. Aí depois os padres foram entrando e tal, e reformando, e cresceu a igreja, e tá aí essa beleza aí pra gente. Você lembra das nossas festas que nós fazíamos aí na Penha? Era a festa de muita amizade, você levou um rancho para lá, nós fez aquelas festas, você trouxe gente de fora para fazer show. Então, aqueles shows lá a gente não esquece até hoje, que foi uma coisa muito bonita, que a gente ficou muito satisfeito. Sempre eu falo, gente, nosso bairro cresceu muito, mas cresceu demais, mas muitas coisas boas também que tem que pensar que as pessoas trouxas. Então a gente tem que agradecer essa pessoa, porque a gente tem que saber que essas pessoas fez alguma coisa. Agora hoje o bairro cresceu bastante, cresceu para o lado direito, lado esquerdo, foi crescendo bastante, inclusive com a ajuda do nosso amigo Cacheta, que foi um que puxou bastante para o nosso posto de saúde aqui colado com a igreja. E graças ao trabalho da gente moradora do bairro Amorim, veja como tudo começou e o seu desenvolvimento. Antes dos anos 80, o bairro Amorim passava por diversos problemas. Problemas ligados à falta de infraestrutura. Não havia rede de esgoto, não havia asfalto. Apenas uma rua era constituída de paralelepípedo. Havia terrenos baldios por todas as ruas, casas velhas, e o comércio ainda era pequeno. Os moradores quase não saíam de casa com seus carros devido ao grande número de ruas com buracos, que dificultavam o trânsito. A vida era difícil e complicada,
pois na época das chuvas, a lama e os buracos eram os maiores problemas. E já na estiagem, a poeira e as doenças alérgicas causadas por ela. Terrenos sujos, ruas com buracos, com lama, que sofrimento assolava a vida dos moradores do bairro Amorim. Mas havia uma luz no fim do túnel. Uma chama de esperança se acendia no coração dos moradores do bairro Amorim, que ansiosamente aguardavam pelos benefícios que estavam por vir. O tempo passou e pessoas batalhadoras lutaram pelo bairro para mudar a realidade e transformar a vida dos moradores. Ontem com as ruas de terra, com as lamas, com as poeiras, e hoje você vê o desenvolvimento através do asfalto, as ruas bonitas, as ruas movimentadas com casas muito bonitas e a beleza de suas ruas, de suas árvores e de sua gente. Aqui na rua Guanabara vemos tudo modificado. Antes, uma via de terra, hoje asfaltada com seus moradores saindo de casa com seus veículos, bicicletas e motos. Importante via do bairro Amorim, bonita e arborizada. Podemos observar também aqui ao lado a Rua Abolição, que também recebeu o asfalto e os lotes deram lugar a bonitas casas. A população alegre e ordeira vive feliz na busca de um amanhã cada vez melhor. Aqui na rua Rio de Janeiro, tudo foi transformado com a chegada do asfalto. As casas deram lugar aos lotes vagos, calçadas foram feitas, a rua arborizada e a beleza e comodidade deram lugar aos moradores dessa rua. Você vai ver agora a rua 28 de agosto, pavimentada e sem problemas. Dezenas de casas, comércios, rua tranquila e os moradores ordeiros. O progresso trouxe bem-estar, paz e tranquilidade. Todos aqui vivem felizes, pois o asfalto trouxe a valorização de seus imóveis. Falamos aqui da rua Joaquim Barbosa, onde você pode ver o movimento intenso de veículos e pedestres, tendo em vista que é uma rua de acesso ao centro da cidade e também via de saída para a cidade de Uberlândia. É uma rua de grande comércio e serviços, graças ao trabalho de pessoas que acreditam no bairro Amorim e aqui vieram instalar suas empresas, atraídas pela infraestrutura, localização e desenvolvimento. Rua Joaquim Barbosa, uma das mais importantes e mais extensas vias do bairro Amorim, com seu movimento e o trabalho de sua gente. Estamos na rua Padre Nicásio, onde no passado uma via com problemas, lamas na época das chuvas e a poeira na estiagem. Hoje, uma rua bonita de grande extensão e asfaltada.
elo de ligação entre Centro, Bairro Amorim, Bairro Novo Horizonte e adjacências. Aqui na Padre Nicásio, acontece todas as terças-feiras a tradicional Feira Livre, com produtos da roça direto para a mesa dos moradores do bairro Amorim e região. Aqui foram construídas centenas de casas e o comércio é ativo. Rua Padre Nicásio, onde sua gente vive e trabalha com satisfação. A Rua Coromandel recebeu esse nome em homenagem à vizinha cidade de Coromandel, e essa rua que estamos mostrando também sofria com a falta de infraestrutura, e hoje é sede da Associação Beneficente dos Moradores do Bairro Amorim, do Posto de Saúde, da Bela Matriz de Nossa Senhora da Penha, e também sede da Escola Estadual Dona Eleonora Perusetti, onde estudam centenas de crianças em busca de conhecimento e de uma vida melhor. Confira também o depoimento da Dona Leide, diretora da Escola Estadual Dona Eleonora Perusetti. Como diretora dessa escola, Escola Eleonora Perusetti, a única escola estadual do bairro Amorim, e sempre me orgulhei muito de trabalhar nessa escola. Iniciei meus trabalhos aqui em 1983, 1º de fevereiro de 1983, e na época a escola era bem novinha, pois ela foi construída em 1982. E foi muito bom chegar aqui nessa escola, ser acolhida por pessoas muito boas. Na época a diretora era a professora Maria Helena, e vice-diretoras, a Idelma, que hoje é vice-diretora e na época também trabalhava na secretaria da escola, e foi recebido com muito carinho. Me lembro bem da Dona Maria Lucila, que era também vice-diretora e sempre foi trabalhadora, Wanda Neide, Lailde, colega de trabalho, Dalva, Elizabeth como supervisora, Dona Ivone, muitas pessoas que trabalhavam aqui e que ficaram no meu coração. Novinha ainda, recém-formada, subia da rua que eu me residia, que era a Rua Antônio Mendes da Silva, e vindo para a escola, não havia as casas do bairro, aeroporto, Milênio, eram ruas de terra. A rua Guanabara era uma rua de terra também. Chegava aqui na escola, também não tinha o portão, os muros, o portão de entrada era tela, e o pátio era de terra. Os alunos tinham dificuldades de fazer educação física, pois dias de sol era muita poeira e chuva era barro. Mas todos faziam seu trabalho com alegria, a escola era bonita, eram 6 salas de aula, mas funcionava em 3 turnos, porque tinham muitos alunos na escola, as turmas eram numerosas, então o bairro era bem populoso em relação à quantidade de crianças. Na época, durante 2 anos, funcionou dessa forma. Depois não foi mais possível, funcionando em 2 turnos, manhã e tarde, de 1ª à 4ª série, porque a escola foi fundada inicialmente. No histórico da escola consta 1964, a fundação da escola, num prédio antigo, cuja entrada da escola não era a Rua Guanabara, e sim a antiga Pedro Amorim, hoje Coromandel, e depois, em 1982, foi construído esse novo prédio, tendo como diretora na época a professora Marilda. Em 1988 foi Jussara de Fátima Salomão, também diretora por 12 anos aqui na escola. Eu fui vice-diretora, fui eventual, supervisora, auxiliar de secretaria, exerci várias funções na escola, o que me deu suporte para, em 2000, me tornar diretora da escola, com muita alegria,
pois era a escola que me acolheu e que sempre me fez feliz. E estou na direção já há 8 anos. Também hoje, já com o avanço da tecnologia, nós temos laboratório de informática, a escola está toda informatizada, toda a parte de escrita da escola é informatizada. Esse laboratório de informática trouxe a oportunidade aos alunos do ensino médio, a oportunidade de ter um curso profissionalizante, propiciando à escola oportunidades de mudar o plano de atendimento a esses alunos, dependendo desses resultados, melhorando a qualidade do ensino, oferecendo melhores aulas. E esses alunos aqui do bairro Amorim, como eu acompanho essa história de vida deles são 25 anos, de 83 até agora, e nesses 25 anos a gente acompanhou uma trajetória de mudanças comportamentais devido à melhoria do bairro, pois as ruas foram asfaltadas, novas indústrias foram construídas, dando oportunidades de trabalho. Hoje nós contamos com algumas parcerias de indústrias para a questão dos empregos, que os meninos do ensino médio têm oportunidade de ingressar no trabalho, ainda jovens, podendo escolher suas profissões futuramente, pois as salas que foram construídas nesses anos de gestão foi com o apoio da Prefeitura Municipal e trouxe oportunidade de extensão do ensino médio. Conseguimos já ver alguns professores que atuam hoje na escola e eles já foram alunos aqui da escola. Tem casos aí de professores já com qualificação de mestrado, doutorado, e para nós é muito bom saber que a escola conseguiu a sua principal função, que é de formar pessoas boas que atuam na sociedade para o bem comum. Como diretora dessa escola, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos, jovens, crianças, adultos e principalmente a Cacheta, que está fazendo esse trabalho, que a gente já conhece há muito tempo, é uma pessoa do bairro, que está querendo mostrar o que o bairro tem. E é uma mensagem de esperança, de que pode melhorar ainda mais esse povo, a condição de vida desse povo. Que as questões sociais muitas vezes faz com que as pessoas desanimem e não queiram acreditar nos políticos, que não vão conseguir muito, pois hoje a concepção política é de que os políticos visam interesse próprio e não benefícios do bairro, mas a gente tem tido exemplos de bons políticos que estão atuando aqui na nossa sociedade. E eu tenho certeza que a partir do próximo ano, com os novos vereadores e com os que estão continuando na Câmara Municipal, bem como o novo prefeito, vice-prefeito, todos que vão estar engajados nesse trabalho aí um trabalho executivo de administrar a cidade de Araguari, que vejam as questões de todos os bairros, não só do bairro Amorim, mas que especialmente os que foram eleitos e que trabalharam aqui no bairro, que vão continuar trabalhando, que sintam a necessidade da educação, a necessidade de uma boa educação para a formação de pessoas melhores, conscientes do que vão fazer, de terem um trabalho digno, de serem felizes, porque o principal objetivo nosso aqui na vida é de conquistar um espaço na sociedade e de ser feliz. E é isso que eu tento passar para todos, é uma alegria de viver. E que esse trabalho do Cacheta seja projetado aí como exemplo para muitos outros. Felicidades nesse trabalho, muito sucesso e que todos do bairro Amorim se sintam felizes por fazerem parte dessa história. Obrigada, Cacheta. Nós estamos aqui na residência do seu Valdir Azul, ele que é um dos mais antigos moradores aqui do bairro Amorim, sobrinho do seu Alípio Azul, que tinha um aparelho de som que fazia
a alegria da comunidade aqui do bairro. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho, seu Valdir, sobre a década de 60. Como era aqui o bairro Amorim, a antiga Vila Amorim? A Vila Amorim era o seguinte, era uma beleza, mas era chão. Aqui tinha uma praça que era liberada aqui, que era para ser uma praça. Fizeram um prédio aqui da escola, aqui, ó, da creche, né? Inclusive o João Cacheta está desse meio, né? E era a festa, o alto-falante era um sucesso aqui do meu tio Alípio. Toda noite era aquele sucesso, fazia festa, volta e meia fazia uma festinha para todo mundo. Era uma beleza. Mais pergunta? Isso aqui que o senhor lembra assim de importante no início do bairro, as primeiras casas, aquilo que o senhor lembra assim que na época que o senhor veio morar aqui? Eu vim para cá com 3 anos de idade, em 53. Esse aqui era o negócio mais bom do mundo, era um sossego. Até hoje é um sossego, né? E essa rua Coromandel, por exemplo, aqui, ó. Só tinha a serraria do Custódio Guimarães, a casa do Dr. Endermino e a serraria do Odilon. Sou Odilon antigamente, né? Em frente do Zé Calil, que era do lado direito. Agora, pra cá era do meu pai. Mais alguma coisa? A rua minha aqui, ó. Esse terreno aqui era nosso aqui, ó. Meu pai doou pra prefeitura, até na cerca do Jamir Abud. Dali pra lá falta 50 metros que o povo do Jamir Abud não deixou abrir a rua. Isso a prefeitura tem que brigar para poder abrir a rua ali, os 50 metros tem ali, ó. E nós agradecemos nesse momento a entrevista do seu Valdir Azul, um dos mais antigos moradores aqui do bairro Amorim. Seu Valdir, muito obrigado, um abraço aí pro senhor. Obrigado a você também. E precisar de mim, o que tiver de falar, eu falo. Na prefeitura e falo em qualquer lugar. E nós precisamos de um político bom aqui na Araguari. O João Hilário é muito novo. O alto-falante aqui não é do João Hilário, não. É do João Hilário, na verdade. Não é Alipa Azul, não. Porque eu estou falando que é Alipa Azul. Que era, né? Não é Alipa Azul, não. O João Hilário. Eu lembro do alto-falante do seu Alipe Azul. Primeiro era do seu João Hilário, depois Alipe Azul, depois Ozi Azul, né? Inclusive, essa rua Coromandel, eu lembro dela de chão, depois de paralelepípedo, e depois asfalto, e depois mudou o nome dela. Era Pedro Amorim, agora é Coromandel. Nos anos 50 a coisa era diferente, né? Era bem melhor. Mas, pelo desenvolvimento que teve, o bairro melhorou bastante, né? Vamos ver se o pessoal ajuda a manter o bairro de acordo pelo crescimento dele, então a gente tem que pedir o pessoal para ajudar a gente a manter o bairro prosperar. Sou filho de Augusto Chagas, Cornélio Josefa da Cunha. Estamos participando desse trabalho elaborado pelo Cacheta, levando aos araguarinos o que é o bairro Amorim, como o bairro Amorim nasceu e é até hoje. Mudamos de Coromandel para Araguari em 1964. Quando aqui chegamos, o bairro Amorim tinha, se pode dizer, uma meia dúzia de casas. Ruas alacadas, quase nenhum poste de luz. Mas hoje, a passar de mais de 40 anos, nós podemos notar o progresso, o comércio ativo e um povo muito alegre e feliz. E nós temos a grata satisfação de ter participado desse progresso. A família Chagas, que aqui veio de Coromandel para Araguari, teve na sua fileira maior Pedro Chagas, que foi o baluarte da nova etapa do bairro Amorim. Ajudou muito no progresso do bairro Amorim. E nós já
como sobrinhos, continuamos o seu trabalho. Aqui nós instalamos empresas, hoje damos emprego e moramos aqui no bairro Amorim, que é o nosso cartão de visita. Falar do bairro Amorim é uma grata satisfação. Falar do bairro Amorim é relembrar o grupo escolar Eleonora Pinheiro 7, aonde podemos aqui aprender as primeiras palavras, escrever os primeiros nomes e conhecer os primeiros amigos. O bairro Amorim teve também outras lideranças. Tivemos uma grata oportunidade de trabalhar na década de 80, na maior revolução que o bairro já teve. Foi rede de água, esgoto, asfalto, abertura de ruas, iluminação pública, construção do nosso posto de saúde e a fundação da Associação de Moradores do Bairro Amorim, do qual eu fui um de seus fundadores. E nunca esquecer de agradecer a todos aqueles que fez parte daquela fundação e do nosso eterno presidente João Guimarães Cacheta, que foi o mentor principal dessa obra. Temos pelo bairro Amorim uma grande admiração a todos os seus moradores e amigos. Dentro do bairro Amorim só se vê pessoas felizes, pessoas que aqui por onde moram sempre conseguiu realizar seus sonhos. Então, meus amigos, me sinto muito honrado em participar desta grande homenagem que esse baluarte do bairro Amorim está construindo, que é um pedaço da história do bairro Amorim, que eu com grande prazer faço parte dele. Aqui eu tenho minha residência, minha família e meus amigos. Deixo aqui a todos aos araguarinos que, ao passar pelo bairro Amorim, pode dizer: estou no melhor bairro da cidade. Muito obrigado e até breve. Vamos ver agora o depoimento de uma pessoa querida que também acreditou no bairro Amorim. Estamos falando da Tânia Cabeleireira em seu primeiro salão. Veja. Em 1984, iniciei meu trabalho aqui no bairro Amorim. Foi na rua Arlindo Mendes, meu primeiro salão. Hoje construí meu próprio salão por acreditar no bairro Amorim. E eu era muito assim, eu não tinha confiança em mim. Depois que eu fazia um cabelo e as pessoas iam embora, eu ficava pensando, será que aquela pessoa gostou ou não? Depois a pessoa voltava, eu fui ficando mais incentivada, acreditando mais em mim. E hoje eu tenho meu próprio salão na rua Padre Nicasso, por acreditar no progresso. E eu quero continuar trabalhando aqui no bairro Amorim, que é um bairro que faz parte de mim. Tudo isso que eu tenho, que eu sou, até hoje eu agradeço a Deus primeiro e agradeço muito a Norma, a esposa do João Cacheta, porque ela me deu muito apoio e se eu tenho o que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus e eles. Agradeço também a minha família, meus filhos, meu esposo que confiou em mim. Valdir Chagas, que veio da cidade de Coromandel em 1962, ajuda a construir a história do bairro Amorim, onde vive e dá seu depoimento. É isso aí, minha gente. Estou aqui
vim de Coromandel em 1962, vim morar na Vila Amorim, como era chamado aqui, através do meu tio, que foi um grande pioneiro aqui também na Vila Amorim, Pedro Chagas, como era conhecido. Depois, através dele, a Vila Amorim conquistou muitas coisas também, que ajudou a fazer muita coisa, e desbravou a Vila Amorim, que era tudo mato quando a gente veio para cá, 46 anos atrás. A gente veio e mora no mesmo lugar até hoje, não mudou de endereço, né? E é com muito prazer que a gente vive aqui junto com esse povo muito bom, hoje chama Bairro Amorim, porque nosso amigo João Cacheta, com a evolução do bairro, mudou, nós conseguimos passar para Bairro Amorim, porque aqui antigamente não tinha bairro, era só vilas, como tinha as outras vilas por aí. Então, hoje são todos bairros. E aqui nós tivemos a satisfação de ter o nosso amigo João Cacheta aqui. Que o progresso começou, como eu estou falando, começou através do meu tio, Pedro Antônio das Chagas, era Pedro Chagas como ele era conhecido. Depois ele mudou lá para o centro da cidade, aí ficou o nosso amigo João Cacheta, que se elegeu, nós elegemos ele como nosso vereador, e através dele veio mais a evolução do bairro, né? E foi muitas obras que foram feitas aí, viaduto, asfalto, inclusive o nosso posto de saúde, ele foi um dos pioneiros que ajudou a construir lá. Ele foi um dos fundadores da nossa associação no bairro Amorim, e por sinal foi o primeiro presidente, conseguia muitas obras, muitas coisas boas para o nosso bairro. E em 1992 ele se elegeu vereador e com o apoio do nosso ilustre deputado Raul Belém, que ele conseguiu fazer muita coisa boa para nós. E hoje estamos aqui, temos orgulho de viver nesse bairro, com um povo tudo bom, só tem gente boa aqui, todos amigos da gente. E com os outros bairros também, eu convivi nos bairros da cidade, tudo, eu fui vendedor na cidade, e conheço os bairros, tudo, só deixei boas amizades. E gostaria de deixar o pedido para os outros presidentes de outros bairros fizessem o mesmo que o João Cacheta está fazendo aqui, fazer um histórico do bairro, do seu bairro. Isso aí é uma coisa que vai ficar gravada aqui para sempre, né? Vai ficar nossos filhos ver, todo mundo ver aqui e o que foi construído aqui através dele, através dos outros que passaram por aqui também e vão passar ainda, né? Depois vai mostrar tudo de novo. Então, isso aí é uma coisa muito boa que o nosso amigo João Cacheta está fazendo, e tenho certeza que o bairro Amorim deve muito a esse homem que está gravando isso aqui, porque ele foi um dos grandes pioneiros do bairro Amorim. Se não fosse ele, talvez nós não estivéssemos o que nós temos hoje. Ele e com o apoio do deputado Raul Belém, conseguimos muita coisa boa aqui para o bairro para nós. E é só isso que eu tenho que falar. Tenho que agradecer a todos os moradores do bairro Amorim, né? Tem só que agradecer, e tem só boas amizades aqui. Agradecer o João Cacheta por essa oportunidade de mostrar, de lembrar o que a gente já passou aqui. Quando a gente veio para cá, isso aqui era tudo mato, não tinha nada. Então hoje, essa beleza de bairro está aqui. Então, logicamente, tem alguém que ajudou a construir isso aqui. E esse alguém foi justamente os dois. Os maiores que ajudou a construir foram os dois, meu tio Pedro Chagas e o João Cacheta. Deixo aqui os meus agradecimentos, muito obrigado por essa oportunidade, e outra vez, até outro dia. Muito obrigado. E aqui você vê também a imagem dos artistas J. Paulo e Joseli, que fazem parte da cultura e da história do bairro Amorim. Yeah!
E com o apoio das empresas que fazem parte da história e do progresso do bairro Amorim, a JG Vídeo Produções produziu este documentário para você conhecer um pouco mais da história desse importante bairro. A você que deu o seu depoimento, que contribuiu contando a história, o nosso muito obrigado. E a você, empresário, que acreditou no nosso projeto, a JG Vídeo Produções agradece a sua participação.